A tradição cristã sempre tratou a Sagrada Escritura como sacramento de encontro, mas a experiência concreta de permitir que a palavra molde a vida diária exige disciplina e método. Entre as práticas seculares preservadas pelos monges, a Lectio Divina mantém lugar privilegiado justamente porque respeita o ritmo interior de cada pessoa, convidando-a a abrir não apenas os olhos, mas também o coração e a vontade. Essa forma de oração bíblica surgiu no deserto com os primeiros anacoretas, foi sistematizada por João Cassiano no século IV, refinada pelos beneditinos medievais e, nos últimos anos, voltou a ser recomendada tanto por documentos pontifícios quanto por movimentos de espiritualidade leiga. Para quem busca amadurecimento, a Lectio oferece 4 movimentos que se sucedem natural e progressivamente: leitura atenta, meditação sapiente, oração filial e contemplação silenciosa. Cada etapa requer predisposição interior e externamente um ambiente que favoreça recolhimento, mesa simples ou poltrona confortável, luz suave, telefone distante, agenda fechada e, se possível, uma vela acesa para lembrar a presença de Cristo ressuscitado. O praticante escolhe previamente o texto bíblico, nunca extenso demais, de preferência seguindo o lecionário diário ou um plano de leitura contínua. Hoje, tomemos Lucas 24, 13 e 32, o relato dos discípulos de Emaús, por conter todos os elementos que a Lectio valoriza: caminho, diálogo, explicação das Escrituras, reconhecimento e retorno à missão. Na primeira etapa, chamada Lectio, o leitor proclama o trecho em voz baixa, marcando as pontuações com pausa consciente, deixando as frases ressoar no espaço. Após concluir, relê mais devagar, sublinhando palavras ou expressões que parecem saltar do papel, talvez arder, ficaram, olhos se abriram. Não se busca estudo crítico, mas escuta dócil. Importa perceber que o mesmo verbo que falou nos profetas deseja agora falar na intimidade do coração. O tempo de leitura não é regido pelo relógio, termina quando a mente começa a assimilar o texto sem esforço, quase como mel escorrendo. Depois vem curta suspensão para respirar fundo, reconhecendo que algo foi tocado. Nesse momento vale anotar num caderno a frase que mais comoveu, sem comentários, para não antecipar a meditação. O simples fato de copiar cria memória corporal e dá início ao diálogo entre a letra e a vida concreta. Por fim, agradece-se em poucas palavras: obrigado, Senhor, porque te revelas em cada etapa do caminho. Ao virar a página do diário, a pessoa percebe que já não está só, caminha, como os discípulos, acompanhada pelo Mestre invisível. É o prelúdio do segundo movimento, quando a palavra começa a fermentar a massa inteira da existência. A segunda etapa, meditatio, corresponde ao esforço de ruminar, tal qual o animal que mastiga lentamente para extrair até a última gota de sabor. Nesse estágio, imaginação e razão cooperam harmoniosamente. A imaginação reconstrói a cena, a razão examina implicações, conexões e convites. Visualizar Emaús ajuda: estrada poeirenta, fim da tarde, expressões cansadas. Deixar o ambiente mental ficar nítido incrementa a empatia e facilita descobrir onde Deus aponta. Talvez a condição emocional de frustração dos discípulos ressoe com um projeto profissional fracassado ou com a perda recente de um familiar. Ao reconhecer paralelos, a pessoa pergunta: o que o ressuscitado explicou que fez o coração arder? Na meditatio não se busca moral genérica, mas chama particular para o momento presente. Assim, palavras como ardor podem instigar o exame do próprio fervor, quando a oração se tornou morna. Ou o ficaram pode evocar estagnação interior. O praticante anota percepções em frases breves, evitando discursos prolixos que dispersam. Alguns acrescentam perguntas abertas: que me impede de reconhecer Cristo na rotina? Quais conversas ele deseja ter comigo no caminho de volta? O perigo nesta fase é escorregar em raciocínios excessivos e perder o tom orante. Por isso, o método aconselha alternar silêncio com anotações. Uma dica valiosa é respirar lentamente a cada ponto final, permitindo que o significado vá do cérebro ao peito. Quando a reflexão começa a produzir comoção sincera, lágrima, sorriso, inquietude ou consolação, é sinal de que o espírito despertou o afeto e se iniciou a passagem para a terceira etapa, oratio. Aqui, a pessoa responde livremente ao Deus que se revelou. Pode ser um louvor espontâneo: Senhor, jamais deixe meu coração esfriar, ou pedido humilde: aquece-me, mesmo quando não te enxergo.
Algumas tradições aconselham entoar um versículo oração, como "Fica conosco, Senhor", repetindo-o a cada inspiração para consolidar súplica e descanso. É legítimo colocar intenções concretas: reconciliação com alguém, discernimento sobre trabalho, cura de memória dolorosa. Importante recordar que a oração brota da palavra escutada, evita-se trazer assuntos desconexos que desviem o fio da revelação. Se a mente se distrai, basta retornar à frase anotada. Ao final, registra-se brevemente a graça pedida, pois reler esse pedido dias depois reforça a vigilância e mostra como Deus vai respondendo pela história. Muitos praticantes contam que, ao longo das semanas, percebem coerência entre súplicas e eventos externos, reforçando a confiança na providência. Concluída a oração, a alma entra naturalmente na contemplativo, etapa de simples presença. Aqui cessam análises, imagens e petições, permanece o silêncio amoroso. Não se impõe prazo fixo, mas ajuda a definir limite prudente, por exemplo, 10 minutos para evitar dispersão. A pessoa respira vagarosamente, permite que a chama da vela e o sopro do espírito entrelacem-se no peito, como brasas que mantêm calor sem labareda. Quando a mente tenta produzir conteúdo, volta-se ao nome de Jesus ou ao versículo curto escolhido, "Fica conosco". Aos poucos, a sensação de tempo some e surge percepção indizível de comunhão. Muitos relatam paz suave, outros um convidativo vazio fértil, outros ainda leve dor de saudade. Tudo é domingo. A contemplação não busca experiência mística extraordinária, aceita o que Deus quer conceder, sabendo que já basta estar diante dele. Depois, ao apagar a vela, inicia-se fase adicional chamada Actio, mesmo que a palavra não figure na lista clássica. Actio significa permitir que aquilo que se viveu influa no resto do dia. Cada lectio pede gesto concreto: reconciliar-se com colega, refazer cronograma de oração, visitar doente, doar parte do salário. O praticante anota no diário: "Hoje procurarei ligar para quem se sente desanimado". Quando a lectio é diária, pequenas ações acumulam-se e transformam caráter. A pedagogia divina mostra-se na coerência entre palavra escutada e obras realizadas. Para manter continuidade, recomenda-se revisar anotações toda semana, sublinhar recorrências e agradecer progressos. Erros comuns incluem apressar etapas, confundir meditação com estudo acadêmico ou medir frutos por emoções intensas. O remédio é humildade e perseverança, mesmo dias secos regam raízes profundas. A lectio não substitui missas, adorações ou caridade, integra-as num movimento circular de palavra e vida. Passados meses, praticantes observam discernimento mais claro, diminuição da ansiedade, capacidade de ouvir outras pessoas sem julgamento e abertura para inspirações inesperadas do espírito. O coração arde de modo constante, como brasa que aquece casa inteira sem se extinguir. No fim, entende-se que a lectio divina não é técnica, mas estilo de vida. Aprender a caminhar com Cristo que sempre se aproxima, explica-nos os escritos, parte o pão e envia-nos de volta ao mundo para arder em seu amor.